nosso outono. Tu és a brisa suave. Eram dois os companheiros que seguiam pela estrada. Tinham pressa de chegar à aldeia de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Vem alguém juntar-se aos dois que seguiam pela estrada. E agora eram três no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. E chegando em Emaús, bem na hora do jantar, o terceiro companheiro pão e vinho repartir. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Só então reconheceram quem com eles caminhava. Só então compreenderam que Jesus ressuscitara. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Boa tarde, Oase. Boa tarde, meninas. Ainda não podemos nos reencontrar presencialmente. Cada vez mais a gente vai sentindo saudade desse momento de estarmos juntos e também correndo o risco de aos poucos nós nos desanimarmos. E isso não pode acontecer. Os dias são bonitos e um dia como hoje a gente estaria em plena atividade, se abraçando, conversando, tomando chimarrão, preparando a rifinha, enfim. E tudo isso tem que ser guardado no nosso coração e também desejado lá para frente, quando a gente puder se reencontrar novamente, né, pastor? Isso mesmo. É bom que a gente possa ter esse veículo de contato e assim a gente também manter a gente próximo, né? E assim continuar se animando uma à outra. Vivemos o período da Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Páscoa. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar os nossos momentos de meditação. A gente preparou tudo com muito carinho, como sempre, né? Numa experiência diferente esse ano, mas ainda assim a Páscoa acontece independente do que acontece no mundo. Cristo ressuscitou e o texto que nos convida hoje a nós termos um momento de meditação na palavra, um mini estudo bíblico, claro que é o texto que o pastor Paulo já anunciou cantando, né? O caminho de Emaús. E a gente quer partilhar com vocês, então, o texto que a gente já divulgou, né, no Zap, o Evangelho de Lucas, o capítulo 24, os versículos 13 até o 35, e assim ele nos diz: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras.
Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui a palavra. Cantamos agora um hino bem conhecido, Dá-nos Olhos Claros. Dá-nos olhos claros, que vem o irmão. Dá, Senhor, ouvidos que dão atenção. Mãos que aprenderam dores aliviar. Pés que não hesitam na hora de ajudar. Corações que sabem repartir a dor, partilhar prazeres, propagar louvor. Lábios que contentes abrem-se a cantar, convidando todos para se alegrar pelos dons que deste. Graças a Senhor, pois os recebemos por teu grande amor. Nada nos pertence, tudo Deus quer dar. Quer por nós em Cristo o mundo abençoar. O nosso texto, um pós-pascal, ressurreição de Jesus, e o texto que a gente reflete sobre o caminho de Emaús, vem o pós. Vivemos a quinta-feira santa, sexta-feira santa, né? Sábado da escuridão, domingo de Páscoa. Cristo ressuscitou e essa era a promessa, mas até mesmo os seus discípulos, né, duvidaram. E como eles demoraram, né? Uma pessoa se aproxima deles
no caminho de Emaús, e ainda assim eles demoram a reconhecer, e somente os olhos se abrem quando Jesus faz a partilha do pão. Também serve para nós, Oase, para nós refletirmos como a gente viveu essa Semana Santa diferente, Páscoa, tomando todos os cuidados, e muitos nem mesmo com os seus familiares, apenas no seu lar. Mas o que nós temos, conforme lá no versículo 17, o que vocês têm conversado pelo caminho? O que nós temos conversado pelo caminho enquanto Oase? Não estamos juntas, nossas reuniões não são presenciais, mas o que nós temos caminhado? Como nós temos caminhado? O que temos conversado? Como vocês têm se mantido próximas umas das outras nesse período de distanciamento social? Porque a gente lembra, né, que enquanto a gente podia se reunir, a pastora Francine e eu, a gente observava, né, naqueles intervalos, que muitas vezes vocês se aproximavam para trocar alegrias, para trocar tristezas, confidenciar coisas umas às outras, né, ter essa proximidade, essa partilha, né, de situações. E agora, né, nesse tempo de distanciamento, nós continuamos fazendo isso? De que maneira a gente está se mantendo próxima uma da outra enquanto Oase? Esse texto, ele vai vir para o final de semana do Dia Nacional da Diaconia. Ele é um texto diaconal. Como a gente tem realizado a diaconia na nossa Oase nesses tempos que não estamos tão presentes? A palavra, a frase, fica conosco porque é tarde e o dia já declina. Esses também discípulos, mesmo não reconhecendo quem eram essa terceira pessoa, não quiseram deixar ela assim, solta. Vem conosco. Já é noite, alguns perigos se aproximam, tu pode ficar conosco lá na nossa casa, onde mais discípulos também estavam ainda com medo. Nós também vivemos, de certa forma, o medo e a angústia, apesar de termos a certeza de que Cristo ressuscitou e por isso nós devemos nos alegrar, mas ainda assim nós sentimos alguns medos, dúvidas. Agora, nós também precisamos acolher a quem nos procura de todas as formas. Mais adiante vai vir o texto que fala que os discípulos, quando reconheceram na partilha do pão, então o coração deles ardeu. Porque eles reconheceram o seu mestre, o seu Senhor. Eu quero trazer isso, Oase, para uma atividade que a gente realizou ao início, né, no início do ano, ainda talvez final do ano passado, não me lembro bem, quando nós trocamos aqueles presentinhos, aquelas coisas que a gente levava para casa na rifinha, né, assim como as singulares também fazem, em reverter em produtos de higiene. Com a autorização da Maria Salete, ontem eu fui na sala da Oase e peguei sabonetes, pasta dental, aparelho de barbear, creme, coisas que estavam disponíveis, porque quem acompanhou as celebrações da Semana Santa, a gente abriu uma campanha de produtos de limpeza e produtos de higiene. E eu confesso para vocês que o meu coração ardeu de alegria e gratidão, porque a gente não projetou, vai ser levado, nós vamos levar lá para o pessoal do social. Mas a gente nunca imaginou que isso seria tão importante. Então, juntamente com as doações que chegaram, que ainda estão chegando, com o que vocês deixaram lá de doação, abrindo mão, né, e trazendo material de higiene, o meu coração ardeu de felicidade ontem quando eu fui pegar esse material. Na igreja a gente ainda está recebendo. Imagina, gente, na nossa casa
A gente escolhe sabonete se vai usar da Natura ou outro, enquanto pessoas precisam de qualquer sabonete. A gente escolhe pasta dental, tem pessoas que hoje na nossa cidade só precisam de uma pasta dental para manter a sua dignidade a partir da higiene. Isso deve arder o nosso coração, de alegria e de paixão. Diaconia é isso. É o nosso coração arder ou pela necessidade de nós ajudarmos pessoas, ou também pela alegria e gratidão de poder estar ajudando. A oase é tudo isso. E a gente está vendo movimentos aí, Brasil afora, de muitas campanhas bonitas, que mulheres da oase têm algumas paróquias, comunidades estão produzindo máscara para doar. Não sei se aqui na nossa cidade a gente teria essa demanda, mas, enfim, o material que vocês coletaram ao longo dos encontros está sendo preparado para doação para muitas pessoas que precisam. Isso é arder o nosso coração com a palavra de Deus. E não arder de forma estática. O nosso coração ardeu em movimento, ir ao encontro de quem precisa. Isso que a pastora disse tudo, né? E aí a gente quer colocar então também um desafio para vocês, né? Pedindo um retorno desta mensagem. Como vocês se sentem como oase, né? No sentido de que como eu reconheço o meu caminhar junto de Jesus, né? Se colocando no lugar desses dois que estavam caminhando no caminho de Emaús, como eu me reconheço no caminhar de Jesus comigo. Pode mandar um vídeo, né, ou pode mandar um áudio, até me proponho de repente a gente até editar esses vídeos, a gente fazer tudo num vídeo só, né, e compartilhar no Facebook da comunidade, e assim a gente também fazer um bom testemunho disso. Ainda eu quero deixar uma palavra bíblica de Mateus, o capítulo 25, versículo 40. Sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Tudo que a gente faz para ajudar os outros é o próprio Cristo. É o Cristo na sua forma mais fragilizada, e ainda que a gente se sinta frágil e em dúvida, tem pessoas muito mais fragilizadas. Sentir o coração arder e reconhecer que Cristo caminha conosco é fazer ao outro o mais simples, o mais simples. E assim, o nosso coração, ele arde de alegria, de gratidão, de solidariedade. No período pós-Páscoa, isso faz sentido. Diaconia é o que sempre moveu a oase, é o que também deve nos mover. E aí também, a partir dessa motivação que o pastor Paulo tem e deixa para nós precisamos nos desafiar a pensar, porque isso vai passar em algum momento e vamos nos reencontrar. O que será que a gente quer falar uma para outra? Mas isso a gente deixa para o próximo encontro. Oramos. Oremos. Pai amado, nós te rendemos graça porque podemos nos reunir hoje enquanto oase e assim também estudar um pouco a respeito da Tua Palavra, deste Teu encontro com esses dois no caminho de Emaús, aonde Tu lhes fez arder o coração quando eles ouviram as Tuas palavras. E quando Tu fez eles abrirem os olhos e reconhecerem a Ti, quando Tu entregaste o pão, partiste o pão. Assim também, amado Pai, nós pedimos que Tu nos faças arder o coração, abrir os nossos olhos para aqueles que necessitam, que precisam de mais ajuda do que nós. Assim, amado Pai, nós sabemos, conforme Tu mesmo diz, estarmos ajudando a Ti mesmo, quando nós auxiliamos aquele que precisa. Assim, amado Pai, nós Te agradecemos e pedimos que Tu continues nos dando a alegria de podermos partilhar umas com as outras as nossas alegrias e também as nossas tristezas. Assim, amado Pai, nós oramos conforme Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feito o desafio, deixamos e aguardamos o retorno de vocês. A gente está com saudade de ouvir a voz de vocês. Cantamos Viver com Jesus é Cantar. Viver com Jesus é cantar, viver com Jesus é sorrir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, mas também é jamais se esquecer